Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Já Bom vejo que dia. estão aqui. Bom dia a todos. Tem alguns chegando Dia. também. Deixa eu ir permitindo aqui. Bom dia. Bom dia. Estou vendo aqui o irmão Adegar, irmã Ana Paula, irmã Cíntia, lá de EP, irmã Cleide também, irmão Edson, lá de Lutécia, a irmã Du, A Vânia irmão também. Paulinho, lá de Lutécia também, muito bom tê-lo aqui com a gente, o irmão Júnior também de Lutécia, irmã Jéssica. A Vânia tá junto comigo, viu, pastor? Ô, legal, irmão Edson. A Vânia também tá aí, o irmão João Carlos também, a Eliane, né, a Lica, Maria Helena, Maria, Noeli, de Nantes, Renata, Ronaldo, irmã Rosa, Salete, Sebastião também de Nantes. Enfim, nós temos nossos irmãos de Martinópolis, de Nantes, de EP. Que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? Temos mais alguns chegando aqui. Deixa eu ir permitindo. Tá aqui, ó. A irmã Neuza e o Guilherme. Isso, muito bem. Que bom que a gente está começando esse dia juntos aqui para estudarmos sobre a promessa do Espírito Santo no segundo dia da nossa jornada de 10 dias de clamor. Eu espero que o dia de ontem tenha sido um dia importante, especial para você, com a gente orando já pelos nossos 5 amigos e também para a gente ter um relacionamento mais íntimo, uma amizade mais pessoal com o nosso Senhor, e entendendo a personalidade do Espírito Santo, né? Agora a gente vai louvar aqui, cantar o hino tema, depois a gente faz uma breve oração e a gente começa o estudo do tema aqui da revista do segundo dia, tá bom? Então vamos cantar? Eu vou colocar aqui na tela, vou compartilhar para a gente cantar juntos, tá bom? No
Amém. Tem mais algumas pessoas que eu tenho que permitir entrar aqui. Deixa eu ir abrindo aqui. Janice, Maria Inês e Aldineia. Muito bem. Mais alguém? Muito bem, irmãos. Louvamos, esse hino é muito bonito, né? Eu já o conhecia, mas eles trouxeram novamente aí neste ano para a gente, para ser o tema dos 10 dias de clamor agora de 2026. E é um hino muito propício para esse momento, né? Uma busca da presença do nosso Deus. Se você está com a sua revista aí, pode abri-la na página 11, porque a gente vai começar a recapitular aqui o tema de hoje, que é a promessa do Espírito Santo. E é como eu tinha mencionado ontem, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, só abrir o seu microfone, falar alguma coisa, tá bom? A ideia é que aqui seja algo bem parecido como uma classe da escola sabatina, tá bom? Se você quiser comentar, fica à vontade. Vamos fazer uma breve oração para a gente pedir a presença de Deus? Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, nós agradecemos pelo dia de ontem, Senhor, que foi o primeiro dia dessa jornada especial de 10 dias de oração, de intercessão, de clamor que estamos tendo, Senhor. Nós estamos todos os dias buscando, pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque precisamos muito, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, longe de Ti, Senhor, nós entramos por caminhos errados e nós precisamos muito do Senhor para corrigir a nossa rota, para edificar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para nos levar para perto de Cristo. E estamos aqui, meu Deus, pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nos guia hoje, nessa recapitulação desse estudo aqui, e em todo o nosso dia de hoje. Abençoe os nossos 5 amigos. Em nome do Senhor Jesus te oramos. Amém, Pai. Amém. Muito bem. Então, o tema de hoje é a promessa do Espírito Santo. E o texto base, está no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Foi Jesus que disse essas palavras. Ele disse assim: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês." Que texto maravilhoso, né? Aqui Jesus fala da necessidade que todos nós temos da presença do Consolador, do Espírito Santo. E interessante essa palavra Consolador. É uma palavra conhecida, imagino que todo mundo já ouviu falar da palavra Paracletos, né? Ela aparece aqui e aparece também lá em 2 João. Tanto João escreveu ela 2 vezes, né? Aqui no Evangelho, e também na 2 João, não, na 1 João, perdão. Na primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1. Quando ele escreveu assim: "Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo." Então, esse advogado que é Jesus, né? A palavra advogado também é Paracletos. Então, Jesus é chamado de Paracletos e o Espírito Santo é chamado de Paracletos. E a própria palavra outro Consolador dá essa ideia de que o Espírito Santo, assim como Jesus, tem a mesma essência, a mesma natureza, né? Senão ele diria: "Eu vou lhes mandar um Consolador." Mas não, Jesus disse outro Consolador, dizendo: "Eu sou um Consolador de vocês. E eu vou lhe mandar outro Consolador, assim como eu", né? E Paracletos significa, literalmente, alguém enviado para ficar ao lado do outro. Ou seja, é de fato um advogado, né? É alguém que foi enviado para interceder, um intercessor, um consolador, um amigo íntimo. Isso significa
Paracletos. Esse é Jesus e este é o Espírito Santo do Senhor. Este é o Espírito Santo que foi enviado para estar do nosso lado. Que privilégio, né, irmãos? Termos a certeza de que o Espírito Santo ele está do nosso lado, ele quer estar conosco. Então, basta nós permitirmos ele, de fato, acontecer essas palavras aqui, ó, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Basta a gente abrir o nosso coração para ele habitar em nós, aqui dentro de nós, né? Porque ele já foi enviado, ele já está aqui conosco. Bom, a gente tem um momento de refletir aqui, como ontem eu mencionei, né? Se você vê aí na página 11, do lado direito, está escrito em vermelho, momento de refletir. Descreva em que área da sua vida você tem buscado a ajuda do Espírito Santo para ser mais usado por Deus. Então, esse é um momento bem íntimo, bem particular aí, hoje durante o dia, ou assim que terminarmos aqui, se você conseguir, tiver um tempinho para parar sozinho, para refletir, para pensar nessa ajuda do Espírito Santo para ser mais usado por Deus. Então, escreva aí, se você quiser guardar no coração, não sei se você está compartilhando essa revista com a sua família, né? Então, se você quiser só pensar nisso, falar com Deus, mas faça esse momento de reflexão. Tenho certeza que vai ser muito especial, muito importante de intimidade com Deus, tá bom? Faça esse momento aí na sua casa. Agora, nós vamos para a página 12, porque nós entramos na seção da palavra revelada, que é onde a Bíblia vem trazendo luz para esse tema da promessa do Espírito Santo. E os textos de hoje são lindos, onde de fato mostra Deus prometendo o seu poder, prometendo a sua bênção através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem trazendo isso. Vamos ver alguns textos? Olha só, nós temos alguns textos no Antigo Testamento e alguns no Novo Testamento, todos falando dessa promessa da presença do Espírito Santo. O primeiro está em Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. E ele diz assim, é um texto famoso, né, bem conhecido. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Aqui é uma promessa de Deus, mostrando o poder que o Espírito Santo tem de transformação de vidas, irmãos, de renovação, de vivificação. Nós, pelo nosso esforço, a gente não consegue ser melhor a cada dia, pelo nosso esforço ou pelo nosso mérito, mas é o Espírito Santo de Deus que produz essa obra de transformação a cada dia, sabe? De moldando de fato o nosso caráter, transformando aquilo que é carnal para transformar no espiritual. Lembre-se agora do fruto do Espírito, né? A gente vai estudar aqui especificamente sobre o fruto do Espírito, mas só o Espírito Santo pode fazer uma pessoa que tem vícios e não consegue se libertar para poder, de fato, estar liberta. Uma pessoa que, quem sabe, luta para estar na presença de Deus ou não quer estar na presença de Deus, só o Espírito Santo pode trazer esse prazer, essa alegria de a pessoa querer ter desejo de estar na presença de Deus. Só o Espírito Santo pode transformar alguém de caráter, um caráter destruído pelo pecado, por este mundo, para um caráter renovado, regenerado, de amor, de paz, de respeito, alegria, de bondade. Só o Espírito Santo pode fazer isso, e aqui esse texto fala exatamente sobre essa obra, essa promessa que Deus dá a cada um de nós. Todos nós podemos, né? Pastor. Quem falou aí, fica à vontade. Edson. Fala, irmão Edson. Eu estou aqui com o Desejar a Todas as Nações, na linguagem de hoje, mas um ponto interessante aqui, falando sobre o Espírito Santo. Antes do Pentecoste, né, os discípulos se reuniram ali
e afastaram todas as diferenças que eles tinham, as divergências, e unidos, olha que lindo, oraram com fé, sentindo profunda responsabilidade pelos outros, à espera de ser salvos. Então, o Espírito Santo foi derramado e milhares se converteram em um dia. Assim pode ser agora, diz Ellen White. Preguem a palavra de Deus, que os cristãos acabem com as discórdias e se entreguem a Deus para a salvação dos perdidos. Então, pastor, olha que coisa, acho que a igreja está precisando disso, acabar com as divergências, se unir e pregarmos, porque lá foi a chuva temporã, né? Nós vamos receber a chuva serôdia, que é muito maior. Então, acho que essa revista veio num momento oportuno para a gente se unir e pregar essa palavra. Se preocupar, pastor, com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. É verdade. Muito obrigado, viu, irmão Edson, pela contribuição. De fato, o Espírito Santo, ele renova tudo, né? Que a gente estude esse tema e não pense no outro. Ah, o Espírito Santo pode renovar o coração. Aquela pessoa lá está precisando. Não, mas que a gente pense em nós. Nós estamos precisando. Eu preciso da transformação do Espírito Santo para eu amar mais, para eu ser mais compreensivo, mais compassivo. Enfim, precisamos disso, né? Eu vou pular o segundo texto aqui de Isaías e eu vou ler o de Joel, capítulo 2. O irmão Edson mencionou a chuva temporã em serôdia. O texto de Joel fala justamente sobre a chuva serôdia, né? Um poder de forma incrível que o Espírito Santo dará ao seu povo para a pregação do evangelho nos últimos dias. Joel 2, 28 e 29 diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que Amém. dias? No tempo do fim, né? Preparando uma geração para a volta de Jesus, para estarem preparados para a volta de Jesus. E essa é uma promessa maravilhosa e uma promessa que está disponível a todos nós. O próximo texto, que é o texto de Atos capítulo 1, já são promessas no Novo Testamento, menciona justamente sobre a chuva temporã, aquilo que foi derramado no início da pregação ali da igreja cristã. Eu vou ler já para emendar uma coisa na outra. Está em Atos capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, então, a gente vê o Espírito Santo sendo derramado de forma poderosa sobre os discípulos, sobre os primeiros cristãos, para pregarem ali, prepararem o solo, né? Para que a igreja pudesse começar a brotar e a crescer. E em Joel, o texto anterior, a gente vê o texto falando sobre a chuva serôdia. Mas, queridos, entre essas duas chuvas, não parou de chover. O Espírito Santo, ele está aqui conosco hoje. Está caindo a chuva do Espírito Santo. Nós temos ele hoje. Não precisamos esperar lá na frente. Não precisamos esperar somente lá na frente, depois, essa capacitação especial. Na verdade, Joel capítulo 2 fala de um poder extra, de algo extraordinário. Mas hoje, o Espírito Santo nos capacita para tanto uma regeneração, uma transformação pessoal, quanto uma capacitação a pregarmos o Evangelho. Então, confiemos nessa promessa de Deus e tomemos posse disso, né? A gente receba, de fato, o Espírito Santo hoje na nossa vida. O último texto que a revista traz para a gente é de João 16, versos 7 e 11. É dito assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado,
porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então aqui é Jesus falando dessa obra do Espírito Santo. Jesus, limitado pela sua humanidade, ele precisava ir para então o Espírito Santo vir e preencher todo mundo e alcançar todos os corações, né? Agora, irmãos, a gente vai para a sessão do testemunho inspirado, que é o momento de a gente ler alguns textos do Espírito de Profecia. Nós temos textos maravilhosos aqui, irmãos, lindos, do Desejado de Todas as Nações, do Atos dos Apóstolos, Testemunhos para a Igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns, tá bom? Vamos ler? Olha só, o primeiro texto está lá em Desejado de Todas as Nações, página 538. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem por sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não tivesse subido ao alto. Olha só que coisa incrível, né? A presença de Jesus, ela se dá através do Espírito Santo. Então, acabamos de mencionar isso, né? O próprio texto menciona, Jesus estava limitado pela sua humanidade. Então, agora com o Espírito Santo, a presença de Jesus possa ser levada a todas as pessoas que abrem o seu coração. Lembrando que o Espírito Santo ele está disponível a todos nós, mas ele segue o mesmo caminho que Jesus nos ensinou lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o Espírito Santo está aqui conosco, irmãos. Basta nós ouvirmos a sua voz e abrirmos o coração para que ele possa reinar em nós. O segundo texto está em Atos dos Apóstolos, página 35. É dito assim, ó. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a direção do Espírito Santo, serão acompanhados por manifestações especiais de favor divino. Que coisa incrível, né, irmãos? Pense, o que seria isso? Os esforços, onde está aqui mesmo, os esforços dos consagrados crentes sob a direção do Espírito Santo serão acompanhados por manifestações especiais do favor divino. Com certeza, irmãos, no tempo do fim, nos últimos dias, nós precisaremos da proteção de Deus, em muitos casos, diante de perseguições, de situações adversas, e Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos proteger. Precisaremos também de sabedoria, de eloquência, para defendermos a nossa fé, para levarmos a palavra para alguém que está precisando, está necessitado ali. Deus vai nos dar sabedoria. Ele vai nos dar as palavras para a gente poder falar, para que ele, então, alcance os corações das pessoas. Que coisa maravilhosa, que promessa incrível, né? O próximo texto é maravilhoso, é lindo. Pastor, Por favor, quem gostaria de falar? Sebastião, Ô, Sebastião, tudo bem? Fica à vontade. tudo bem? Deixa eu fazer um comentário sobre a leitura do Desejado de Todas as Nações, na página 538. Quando fala que Jesus ficou limitado, algumas pessoas podem achar assim que ele perdeu a onipresença. Eu já vi muitos comentários sobre isso, né? Então é importante frisar que ele não perdeu a onipresença, ele deixou de usar por amor à humanidade, ele se fez homem, mas ele continua sendo onipresente, porque a partir do momento que ele perdesse a onipresença, ele deixaria de ser Deus. Então ele deixa de usar a onipresença e na pessoa do Espírito Santo ele se faz presente em nossa vida. Era só esse comentário que eu queria fazer, pastor. Obrigado, irmão Sebastião. Verdade, é importante frisar para a gente não pensar que nosso Deus, ele deixou de ser Deus, né? Mas obrigado, viu? Jesus, ele se esvaziou voluntariamente, como nós estudamos recentemente lá na lição da Escola Sabatina, sobre Filipenses, né? Voluntariamente, ele se esvaziou.
com usurpação não julgou ser Deus, né? Mas, de fato, nosso Senhor Jesus é Deus e tem todos os atributos da divindade, inclusive a onipresença. Obrigado, Sebastião. Bom, o próximo texto aqui é o texto do Atos dos Apóstolos, página 36. Veja só, diz assim, ó: a cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, ele lhes concede a presença de seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Irmãos, que texto maravilhoso, porque mostra aqui que, de fato, a cada manhã que a gente se levanta, que a gente se ajoelha diante de Deus, que a gente ora, a gente pede: Senhor, me ajude nesse dia, Senhor, a ser fiel, me ajude nesse dia a ser uma testemunha. Esta oração é ouvida e nós recebemos o Espírito Santo que nos habilita para sermos verdadeiros cristãos, fiéis naquele dia, tanto fiéis a Deus, justos, quanto testemunhas do Senhor. O Espírito Santo nos habilita, nos santifica, nos vivifica para sermos cooperadores de Deus. A todos, irmãos, a todos. Louvado seja Deus por isso, né? O próximo texto está aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 202. Olha só que lindo esse texto também. Ao unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Esta é uma linda promessa. Aqui entra aquilo que o Edson mencionou no Desejado de Todas as Nações, sobre como os discípulos eles perseveraram unânimes em oração, se perdoaram e se uniram, né? E aqui fala que ao unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, de fato, irmãos, nós precisamos de um exame de consciência, de a gente reconhecer, né? Não jogar para debaixo do tapete, mas reconhecer as nossas falhas, aquilo que a gente precisa crescer, melhorar, abandonar e nos unir a Cristo. Então, de fato, receberemos o mesmo poder que foi dado para os discípulos no início, receberemos hoje também. Está disponível hoje para nós, para cada um de nós, esse poder de fidelidade, esse poder de sabedoria, de conhecer a palavra de Deus, de transmiti-la, de viver uma vida fiel e justa diante do Senhor. Sim, irmãos, é possível, né? Vou deixar o último texto para cada um ler aí de forma particular, só quero chamar a atenção na página 12, está escrito em vermelho ali, tempo de orar, né? Todos os dias nós temos, é um convite à oração, e o convite de hoje está assim, ó: o que você ainda não entregou completamente nas mãos de Deus? Faça essa entrega por meio de uma oração escrita. Então, mais uma vez, talvez se você está compartilhando a sua revista aí em família, talvez você não queira escrever, mas vamos orar por isso, né? Já até pensando nesse último texto que a gente leu, do Testemunhos para a Igreja, no volume 8, o que falta a gente, de fato, entregar para o nosso Deus? A nossa entrega tem que ser sem reservas, né? O nosso coração aqui não pode ter nenhum cantinho sem entregarmos para o nosso Deus, que tudo a gente entregue sem reservas ao nosso Senhor, e para que Ele possa fazer essa transformação na nossa vida. Bom, agora eu estou indo para o final, aqui na página 13, e a gente entra no apelo que a revista nos traz, né? Que é a vida transformada, é o que a gente quer, né? É o que a gente busca, uma vida de fato transformada pelo Espírito Santo. E nós precisamos entender, irmãos, que buscar o Espírito Santo, crer na promessa de recebermos o Espírito Santo, significa, de fato, uma mudança de um coração, aqui diz, né, de um coração de pedra, entre aspas, né,
para um coração de carne, um coração pulsante. Mais uma vez, né? Não vamos pensar no outro. Nossa, fulano tinha que estar ouvindo essa mensagem, fulano tinha que ler essa revista aqui, fulano tinha que ouvir isso. Não, mas que a gente pense em nós mesmos, né? A transformação de um coração que muitas vezes não quer se entregar, que tem áreas da vida que não quer santificar. Essa transformação é dada pelo Espírito Santo. E nós precisamos primeiro permitir. Senhor, o Senhor sabe que eu muitas vezes não quero, não consigo, sozinho não consigo, ou não tenho vontade, Senhor. Eu não enxergo muitas coisas, mas eu estou disponível, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero te amar cada vez mais. Eu quero servi-lo de uma maneira de 100%, Senhor, de uma maneira completa e integral. Me ajuda, me mostra aquilo que eu não consigo enxergar, muda aquilo que eu não consigo pelas minhas forças. Me ajuda, Senhor, por favor. Essa oração precisa ser feita por cada um de nós. Me ajuda a amar mais o meu irmão, me ajuda a ter mais desejo de estudar a tua palavra, me ajuda a fazer um compromisso mais firme contigo, me ajuda a conseguir ter sabedoria para pregar o teu evangelho, saber como testemunhar. Tudo, irmãos, tudo isso vem de uma vida transformada através do Espírito Santo. Basta nós pedirmos, basta nós querermos, basta nós termos esse interesse. E aqui vem falando sobre isso, né? O segundo parágrafo é dito assim, é por meio do Espírito Santo que a presença de Cristo se torna uma realidade. Então, podemos confiar em seu amor, sua proximidade, direção, em qualquer lugar, a qualquer momento. Essa convicção deve nos levar a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo, sabendo que o Espírito Santo é a ponte que nos une a Ele, de maneira íntima e duradoura. Portanto, é necessário abrir o coração à voz do Espírito Santo, permitindo que ele molde nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de Jesus. Bom, queridos, então esse foi um pouquinho aqui do tema da promessa do Espírito Santo, segundo dia, né, dos 10 dias de clamor, que a gente creia nessa promessa, que o Espírito Santo, ele já foi enviado a nós, ele está aqui hoje. Não esperemos a chuva serôdia lá na frente, para que a gente entenda que aí sim a gente pode ser transformado, pode ser usado. Não, nós podemos ser transformados e usados hoje, porque o Espírito Santo está conosco hoje. E de forma especial será derramado de uma forma incrível e poderosa, sim, através da chuva serôdia, mas hoje podemos ter a presença especial do Espírito Santo. Vamos pedir essa presença sempre, irmãos. Quero mencionar também o desafio missionário. Ontem a gente orou, já começou a oração pelos nossos 5 amigos. Eu também estava aqui em oração pelos meus 5 amigos, avisei, falei para elas, são algumas mulheres que participaram de uma classe bíblica aqui, então avisei que estou orando por elas, elas ficaram muito felizes, espero que você tenha conseguido também. Se ainda não conseguiu a tempo, avise os seus amigos e amigas que você está orando por eles, diga, olha, eu estou numa jornada especial de 10 dias de clamor, estou pedindo a presença do Espírito Santo e estou pedindo para você também. Se você tiver um pedido especial, eu vou orar por você. Avise eles. E o desafio de hoje é o seguinte, compartilhe com 5 amigos uma promessa bíblica sobre o Espírito Santo e convide-os a orar com você para que essa promessa se cumpra na vida de vocês. Então, a gente pode mandar um texto bíblico, pode mandar alguma palavra que você quiser, né? E também convide esse seu amigo para ele orar também. Não fala só, eu estou orando por você, mas eu quero que você ore também. Peça a Deus aí. E se você apontar o seu celular para o QR Code da revista, vão vir algumas mensagens prontas, bonitas, já preparadas para enviar por WhatsApp. Então, se você quiser, o QR Code está aqui na revista, né? Se você deu uma olhadinha. Então, vamos aproveitar todo o conteúdo que nos dá, tá bom? Todo o conteúdo que a revista nos dá aqui. Bom, irmãos, vamos agora fazer nossa oração final. E a nossa oração final, ela é dirigida, ela é guiada pelo motivo de oração de hoje, que são 2, né? Para que reconheçamos em nossa vida a presença de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, e pelo batismo do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho.
Eu posso pedir, por favor, irmão Paulo? O irmão Paulo está aí com a câmera aberta também, junto com a irmã Maria Helena. Ô, irmão Paulo, ora para a gente, por favor. Está nos ouvindo, pastor? Estou ouvindo bem. Acho que com certeza está todo mundo ouvindo também. Tá bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente nós agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde e por o Senhor ter nos escolhido, ó Pai querido, que nós ser seu filho, ó Pai, que também o Senhor nos deu esta missão, ó Pai, que através do Espírito Santo nós possamos abrir o nosso coração e ter um entendimento o que somos e o que devemos ser neste mundo, ó Pai querido. Possamos levar seu evangelho, abrir nosso coração para o Espírito Santo nos usar, ó Pai querido, nos transformar, ó Pai, e cada dia nós estamos mais perto do Senhor, ó Pai querido. O Senhor vem estar com todos nós, ó Pai, que teremos essa união, esse desejo e essa vontade, ó Pai querido, de levar essa mensagem e que breve Cristo possa voltar, ó Pai querido. Todos os seus filhos, dando entendimento, vontade e desejo dessa união, ó Pai querido, que é viver todos nós eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarda e nos dê um feliz dia em sua companhia. Eu lhe peço e agradeço em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmão Paulo. Muito bem, irmãos. Encerramos por aqui. Obrigado pela sua presença, que você tenha um dia muito abençoado, que hoje você consiga refletir mais um pouquinho sobre a promessa do Espírito Santo. Cada um de nós deseja cada vez mais a presença do Senhor Espírito Santo na nossa vida e que a gente continue orando pelos nossos 5 amigos e também por esses motivos de oração, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, um bom dia, bom trabalho para todo mundo e em breve um feliz sábado. Lembrando que amanhã são as 10 horas de jejum, então se planeje, se você tem esse desejo, quiser jejuar, se prepare para isso, com certeza vai ser muito especial, tá bom? Amém. Tchau.